Hoje falaremos sobre uma das metralhadoras mais icônicas e temidas da Segunda Guerra Mundial, a MG-42, conhecida como a Serra Circular de Hitler, uma arma cuja reputação aterrorizante foi forjada por sua impressionante cadência de tiro e pelo efeito devastador que tinha no campo de batalha. O trabalho dos soldados responsáveis pela operação da MG-24 foi um dos mais aterrorizantes de toda a guerra. Embora essa arma fornecesse um poder ofensivo devastador, ela também tornava seus operadores alvos principais de atiradores, tanques e artilharia inimigos. A vida útil de um metralhador era extremamente curta, pois sua posição era rapidamente identificada pelo som característico da metralhadora, forçando-os a mudar constantemente de local sob intenso fogo inimigo. Além do perigo físico constante, o fardo psicológico era imenso. Muitos artilheiros de MG-42, depois de vivenciar batalhas intensas como o Dia D ou as ondas humanas soviéticas na frente oriental, sofreram profundas crises emocionais, atormentados pelo número de baixas que causaram em apenas alguns segundos. Alguns soldados chegaram ao ponto de perder a razão, incapazes de suportar a magnitude da devastação humana que testemunharam e causaram por trás do cano de suas metralhadoras. A impressionante MG-42, a arma definitiva da infantaria alemã. A Maschinengewehr 42, mais conhecida como MG-42, foi o desenvolvimento final da Alemanha de seu antigo conceito de metralhadora universal, que começou com sua antecessora direta, a MG-34. Também marcou o início de um pesadelo para os soldados aliados e representou um desafio significativo para as prioridades de design de metralhadoras dos EUA. Para as tropas de combate americanas, a MG-42 foi um problema mortal, desde os primeiros encontros com a arma na Tunísia até o último dia da guerra na Europa. Enquanto seu antecessor, o MG-34, tinha um ciclo de tiro rápido de cerca de 900 tiros por minuto, o MG-42 disparava ainda mais rápido, com uma média de 1.200 tiros por minuto. A velocidade chocante das rajadas criou um efeito sonoro particularmente intimidador, pois os soldados sabiam que estavam enfrentando mais tiros do que podiam contar. No início da Segunda Guerra Mundial, Hitler mudou o paradigma da guerra com sua Blitzkrieg, batalhas extremamente rápidas envolvendo campanhas curtas de avanço muito rápido, usando batalhões de tanques mecanizados como pontas de lança. Isso era muito diferente da forma como a Primeira Guerra Mundial foi travada, que, como mencionamos, se concentrou em espaços segmentados por trincheiras, o que permitiu a criação de posições de combate rígidas onde ninhos de metralhadoras eram posicionados para varrer a terra de ninguém. À medida que a Alemanha refinava suas táticas de Blitzkrieg, eles precisavam de uma metralhadora mais leve para acompanhar os rápidos avanços, ao contrário do pesado MG-13I-4, que, embora mais leve que seus antecessores, ainda exigia um esforço considerável para ser movido e instalado. Ao mesmo tempo, a MG-34 era cara e difícil de produzir, exigindo 150 horas de trabalho para fabricar uma única metralhadora. Portanto, o Führer confiou aos engenheiros do Reich o desafio de produzir uma metralhadora boa, confiável e potente, com uma assustadora cadência de tiro entre 20 e 25 tiros por segundo, e que ao mesmo tempo fosse o mais barata e fácil de produzir possível. Os planos expansionistas de Hitler exigiam uma infraestrutura bem estruturada para abastecer suas tropas com armas e munições eficazes, mas, acima de tudo, acessíveis. Para surpresa de todos, eles criaram o que se tornaria uma das melhores metralhadoras já feitas, que ainda está em serviço hoje, com apenas pequenos ajustes no design do MG-34, através do uso de peças metálicas montadas e reduzindo o tempo de produção para apenas 75 horas-homem. Essa metralhadora brutal e barata foi designada MG-42, embora seu nome de protótipo fosse MG-39. Ela era significativamente mais confiável que a MG-34, com um sistema de troca rápida de cano e podia disparar 1.200 tiros por minuto, mais que o dobro de todas as metralhadoras aliadas. Sua desvantagem mais significativa era a tendência do ferrolho de ricochetear, o que às vezes levava a falhas catastróficas, como explosões ou travamento dos invólucros.
Apesar desses erros, em apenas 3 anos foram produzidas 423 mil MG-42, que rapidamente se tornaram a principal ferramenta de matar da Alemanha nazista. Até mesmo os soldados americanos, que deram apelidos zombeteiros às suas armas e às armas inimigas, deram a esta arma um nome mais sinistro. Eles a chamaram de motosserra de Hitler. Os alemães inicialmente a chamaram de serra de osso, mas os soldados americanos modificaram ligeiramente a tradução. Numa tentativa de reduzir o impacto psicológico que os rumores sobre esta máquina de matar sanguinária tinham sobre os soldados, o alto comando aliado mostrou-lhes filmes de propaganda que degradavam e humilhavam as capacidades da MG-42. Esses filmes comparavam a metralhadora nazista às armas americanas e a retratavam como inferior, alegando que, apesar do som assustador, era um cachorro que ladra, mas não morde. A metralhadora em si pesava 11,57 quilos com bipé, muito mais leve que a MG-34 e fácil de transportar. O bipé dobrável padronizado podia ser montado na frente, perto do cano, para minimizar a dispersão do tiro, ou no centro da arma, perto do ponto de equilíbrio, oferecendo maior flexibilidade em como e onde ele era usado. A coronha foi projetada para permitir a pegada com a mão esquerda e para se estabilizar segurando-a firmemente contra o ombro. O MG-42 incorporou lições aprendidas durante os primeiros anos da guerra em Afrente Oriental. Tanto a alavanca de armar quanto a trava da tampa superior nas partes móveis foram projetadas para que o artilheiro pudesse operá-las com luvas árticas ou com um bastão ou vara. Isso era essencial nas condições de inverno, onde o contato da pele nua com o metal frio poderia causar ferimentos sérios, como queimaduras instantâneas por congelamento. O MG-42 também teve um bom desempenho em outros climas. A poeira e a sujeira do norte da África e da Itália eram menos propensas a bloquear a MG-42 do que a MG-34. A MG-42 só podia disparar no modo totalmente automático, era projetada para varrer a frente de combate e tiros únicos eram difíceis, mesmo para operadores experientes, devido à sua alta taxa cíclica de tiro e a capacidade de disparar uma rajada curta de no máximo 3 tiros, era geralmente aceita como um padrão de treinamento. A arma contava com um amplificador de recuo na boca do cano, que acrescentava força para trás àquela causada pelo recuo, melhorando assim a confiabilidade funcional e a cadência de tiro. Além de amplificar o recuo e gerenciar e sincronizar a força para trás, exercida pela pressão gerada pelo gás propulsor, o conjunto do amplificador de recuo terminava em uma proteção da boca do cano e também funcionava como um guia para o cano e o supressor de flash. Esquadrões da Morte. Era assim que a MG-42 operava no campo de batalha. A MG-42 foi o componente mais importante dos esquadrões de infantaria alemães durante a Segunda Guerra Mundial e sua principal fonte de poder de fogo. O esquadrão era composto por 10 homens, um líder de esquadrão, um segundo em comando, uma equipe de 3 metralhadoras, o assistente do artilheiro, um carregador de munição e 5 fuzileiros. A MG-42 era a espinha dorsal e o principal poder de fogo do esquadrão, e todo o equipamento era organizado em torno de sua operação, proteção e eficácia. O metralhador, designado como atirador, disparava a arma e também era responsável pela manutenção. Ele geralmente ficava posicionado no centro da formação e carregava a metralhadora junto com uma pistola e um tambor de munição com capacidade para 50 cartuchos. O assistente do artilheiro sempre sentava à esquerda ou atrás do artilheiro, carregando 4 tambores de munição adicionais de 50 cartuchos cada e uma caixa de munição, com 300 cartuchos para recarregar os tambores. Ele também estava armado com uma pistola. O papel deles era fornecer munição, ajudar a desobstruir brechas, recarregar, trocar canos e dar suporte ao artilheiro durante o combate. Caso o metralhador fosse morto ou incapacitado, o assistente se tornava o atirador designado. O carregador de munições estava localizado atrás dos 2 soldados mencionados acima, carregava 2 caixas de munição adicionais de 300 cartuchos cada e carregava uma carabina Mauser 98K, assim como os atiradores, que também estavam armados com um Kar 98 com uma baioneta e 45 cartuchos,
embora normalmente carregassem cartuchos adicionais para combate. Os fuzileiros eram mais importantes nas operações ofensivas, onde atacavam posições inimigas sob a cobertura de fogo de metralhadora. O líder do esquadrão estava equipado com uma submetralhadora MP-40 e carregava 6 carregadores de 32 cartuchos. O esquadrão normalmente carregava pelo menos 1.800 cartuchos de munição potente de 7,92 por 57 milímetros em cintos, que era o mesmo cartucho usado pelos rifles, bem como granadas de mão e um tripé que podia ser carregado como uma mochila. O líder do esquadrão comandava a unidade direcionando o artilheiro aos alvos e coordenando a ofensiva ou defensiva com os fuzileiros. Se necessário, o segundo em comando assumia a liderança do esquadrão, se o líder fosse morto ou incapacitado, e nesse caso era responsável por manter a comunicação com o comando do pelotão e outros esquadrões. A MG-42 poderia ser usada como uma metralhadora leve ou pesada, montada em um tripé ou bipé, ou até mesmo disparada das costas ou do ombro de outro soldado em emergências, como em uma retirada de fogo de cobertura. Normalmente, um esquadrão de metralhadoras leves usava o esquema padrão de 10 homens. Em esquadrões médios e pesados, 2 ou até 4 esquadrões podiam ser combinados, cada um armado com uma MG-42, um cavalo e uma carroça para transportar munição. Devido ao seu imenso recuo, eram necessários soldados fortes para operar e controlar a arma. Pior ainda, disparar esta arma em movimento era uma tarefa especialmente desafiadora. Por esta razão, a Wehrmacht se dedicou a treinar metralhadores com exercícios de força, mas também com fogo de supressão. Eles foram ordenados a usar rajadas curtas e controladas de apenas 5 a 7 tiros, o que exigia disciplina de tiro precisa, mas ao mesmo tempo permitia que respirassem e se movessem pelo campo de batalha sem ficarem paralisados pelo tremendo recuo da metralhadora. Em combates intensos, um novo cano permitia apenas cerca de 20 segundos de disparo, e após aproximadamente 250 tiros, o cano em brasa tinha que ser substituído. O assistente do artilheiro soltava uma trava na lateral da arma, removia o cano quente e inseria um novo. Uma equipe bem treinada poderia concluir esse processo em menos de 10 segundos, mantendo a vida útil da MG-42 ao girar constantemente os canos para evitar danos à arma. Os soldados aliados estavam cientes das práticas alemãs e foram treinados para usar a curta janela durante as trocas de armas para avançar contra as metralhadoras. O bipé leve, já usado pelo MG-34, tornou a arma leve e fácil de usar em posição deitada, tornando-a ideal para manobras ofensivas. O tripé mais pesado era usado principalmente para posições fixas e defesa, oferecendo fogo estável e preciso. Ela também poderia ser usada para fogo indireto com óptica precisa, efetivamente transformando a metralhadora em uma peça de artilharia leve. Este tripé tinha um mecanismo integrado que movia a arma automaticamente em um movimento panorâmico. Varredura predefinida, que permitia cobrir uma ampla área na frente do atirador com precisão. Além do uso pela infantaria, o MG-42 foi montado em veículos como tanques de meia lagarta e até motocicletas com sidecars. Também foi muito eficaz como arma antiaérea contra aeronaves de baixa altitude e abateu muitos paraquedistas que saltavam durante o dia. No entanto, servir como parte de um esquadrão MG-42 era uma faca de 2 gumes. Embora a metralhadora fosse uma das armas mais mortais no campo de batalha, sua reputação e eficácia também a tornavam um alvo principal para os inimigos. As equipes foram os primeiros alvos a serem atacados por tanques de artilharia e atiradores de elite, e não estava claro o que aconteceria se vocês se rendessem depois de abater ondas de companheiros dos soldados inimigos. Além disso, já mencionamos seu som característico quando disparado, que instilava medo nos inimigos, mas também revelava a posição dos esquadrões após disparar algumas rajadas. Por isso, as tripulações mudavam de posição periodicamente durante as batalhas. Entretanto, isso nem sempre foi possível, especialmente em posições defensivas, onde eles tinham que se manter firmes, resultando em maiores taxas de baixas entre artilheiros e assistências. Pelotões que testemunharam combates intensos muitas vezes ficaram assombrados pelo grande número de vidas ceifadas em questão de segundos,
e houve relatos de soldados que ficaram mentalmente destruídos após as batalhas. A Frente Oriental é outro exemplo onde a MG-42 foi usada com efeito devastador contra as ondas humanas do Exército Vermelho. Mesmo com as metralhadoras alemãs empilhando corpos na frente deles, os soldados de Stalin eram uma maré imparável. A MG-42 também desempenhou um papel obscuro em operações fora do campo de batalha. Em países ocupados, era usado para controlar grandes massas e esmagar a resistência. Era frequentemente utilizado em operações de represália contra movimentos de resistência e era frequentemente usado contra a população local. Um desses casos ocorreu na Iugoslávia, onde aproximadamente 25.500 civis foram fuzilados em retaliação a um ataque de guerrilheiros a uma patrulha alemã. Neste caso, um soldado alemão recusou uma ordem direta para atirar e foi executado por seu comandante. Por outro lado, as MG-42 capturadas eram muito valorizadas pelos aliados, especialmente por grupos guerrilheiros e combatentes da resistência. A arma era ideal para guerrilhas e táticas de ataque e fuga. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tentaram fazer engenharia reversa em MG-42s capturados, criando o protótipo T-24. Embora fosse semelhante à MG-42, os EUA não conseguiam atingir uma cadência de tiro superior a 600 tiros por minuto. Como o protótipo sofria de frequentes avarias e superaquecimento, o projeto foi finalmente descartado. Uma história interessante de como uma MG-42 chegou aos Estados Unidos envolve o soldado de primeira classe Leonard Linietsky. Enquanto dirigia seu caminhão por uma área recuperada e segura na Bélgica, ele viu um dispositivo estranho abandonado na beira da estrada. Embora não devesse, ele parou e pegou o que acabou sendo uma MG-42 abandonada. Como não sabia como operá-lo, ele subornou um prisioneiro alemão que falava inglês com 2 maços de cigarros para lhe mostrar como desmontá-lo. Linietsky então o enviou para casa em várias partes, e o MG-42 permaneceu em sua família até 2016, quando seu filho o doou a um museu. O design da MG-42 foi tão eficaz que influenciou muitas metralhadoras modernas e, tecnicamente, a arma ainda está em serviço hoje, com apenas pequenas melhorias, sob o nome MG-3. Embora os alemães tenham perdido a Segunda Guerra Mundial, a memória do som da MG-42 permaneceu viva nos pesadelos dos soldados aliados por décadas. O fato é que, em muitas situações, grandes contingentes de soldados foram forçados a atacar diretamente os bunkers que continham ninhos de MG-42. Em batalhas como o Dia D, durante o desembarque americano nas praias da Normandia, ficou claro o que apenas algumas MG-42 podiam fazer. E se há uma história que resume a brutal infâmia desta poderosa metralhadora nazista, é a de Heinrich Severloh, um soldado alemão estacionado na praia de Omaha durante a invasão, que disparou aproximadamente 13.000 tiros de sua metralhadora e foi responsável por centenas de mortes de aliados. A Besta de Omaha, a história macabra de Heinrich Severloh, o homem que assassinou mais de 1.000 aliados. As tropas americanas tentaram avançar em direção à costa da praia de Omaha, mas foram abatidas por uma saraivada de balas que as desfez em segundos. Foi o poder de uma metralhadora MG-42 que encheu de chumbo dezenas de jovens que participaram do desembarque na Normandia. Do outro lado das dunas estava Heinrich Severloh, mais conhecido como a Besta de Omaha, o alemão mais letal da Segunda Guerra Mundial, responsável pela morte de mais de 1.000 soldados aliados. Heinrich Severloh nasceu em 23 de junho de 1923, na cidade alemã de Metzingen, e teve uma infância bastante normal para a época. Ele se juntou às Forças Armadas Alemãs em 23 de julho de 1941, com apenas 18 anos. Foi então designado para a 18ª Divisão de Substituição de Artilharia Leve, localizada em Hannover. Contudo, sua estadia lá não durou muito. Em agosto do mesmo ano, o jovem foi transferido para a França para se juntar à 3ª Bateria do 3º Regimento de Artilharia. Foi lá que ele ganhou o apelido de A Hiena por sua audácia e brutalidade. Mas essa fase não foi fácil para Severloh. Sua atitude desafiadora e comentários desagradáveis frequentes em relação aos seus superiores, ele foi submetido a castigos físicos, incluindo espancamentos e trabalhos forçados.
Foi tanto o esforço que ele teve que fazer que ficou internado no hospital por 6 meses. Depois desse episódio, ele foi enviado de volta para casa para ajudar sua família na colheita. Parecia que a carreira militar do jovem alemão havia terminado, mas a verdade é que o capítulo mais sangrento ainda estava por ser escrito. Em outubro de 1943, Severloh foi enviado para ser treinado como suboficial em Brunswick, mas depois de alguns meses ele recebeu ordens de retornar à sua antiga unidade. Naquela ocasião, a principal missão do grupo era defender o norte da França de um iminente avanço aliado. Foi assim que Severloh chegou à Normandia e foi destacado para a praia de Omaha, onde seu nome se tornaria uma lenda sombria. Em meados de 1944, a frente aliada preparava o golpe de mestre que seria executado nas costas do norte da França. Foi a famosa Operação Overlord, um ambicioso ataque anfíbio que envolveu mais de 2 milhões de soldados, considerando ambos os lados. A intenção dos aliados era penetrar a partir daquela região para fincar sua bandeira no continente europeu. Dessa forma, eles conseguiriam avançar em direção à capital francesa e enfraquecer a força alemã estabelecida naquela área. Foi uma maneira eficaz de estrangular o Terceiro Reich. A operação na Normandia foi o ponto crucial na batalha para derrotar o eixo, mas primeiro eles tinham que desembarcar, e isso não seria uma tarefa fácil. Em 6 de junho de 1944, começou um dos desembarques armados mais colossais e sangrentos da história contemporânea. Milhares de homens aliados chegaram a bordo dos icônicos barcos Higgins, um símbolo da Operação Overlord. Os soldados foram recebidos por água gelada, que gradualmente ficou vermelha com o sangue dos companheiros que tinham acabado de morrer. Os primeiros segundos na Normandia, e particularmente na praia de Omaha, foram um inferno na terra. Do outro lado das dunas, a poucos metros de distância, estavam as forças alemãs, repelindo o avanço com o melhor de seu arsenal. Isso incluía metralhadoras MG-42, peças de artilharia e canhões rotativos que atiravam cartuchos de alto calibre na areia. A praia de Omaha foi estabelecida como uma área de extrema importância estratégica na frente ocidental da Segunda Guerra Mundial, razão pela qual o Terceiro Reich estabeleceu 8 bunkers defensivos, cada um com artilharia de 75 mm e um grande suprimento de cartuchos. No total, essa linha defensiva tinha 18 armas antitanque, várias dezenas de morteiros lançadores de foguetes, 85 ninhos de metralhadoras e 6 torres. Para apoiar os soldados da Wehrmacht, 5 companhias das Forças Armadas Alemãs foram mobilizadas naquela área, concentradas em 15 posições estratégicas e fortificadas, conhecidas como ninhos de resistência. Heinrich Severloh estava estacionado em uma dessas fortificações, e sua missão era aniquilar qualquer esquadrão aliado que avançasse por aquele quadrante de Omaha Beach. Para isso, eles usaram uma combinação de rifles, metralhadoras, morteiros e pequenas peças de artilharia que transformaram as areias francesas em solo queimado e revolvido. Severloh estava posicionado a cerca de 450 metros da área de desembarque dos barcos de Higgins e testemunhou a chegada do mar de Pontos Pretos, se aproximando da costa. O jovem artilheiro agarrou sua MG-42 com toda a força, pois além de repelir o ataque, ele tinha que proteger seu superior e permitir que ele realizasse sua tarefa crucial de coordenar o fogo contra o inimigo. Dessa posição, a Omaha Beast tinha a tarefa de aniquilar centenas de soldados que tentavam se refugiar nas rochas, em barcos encalhados ou até mesmo atrás dos cadáveres de seus companheiros. Ao amanhecer de 6 de junho de 1944, os primeiros barcos aliados desembarcaram na praia da Normandia e, quando suas portas da frente foram abaixadas, milhares e milhares de soldados se lançaram em uma corrida frenética para chegar aos bunkers. Severloh começou a disparar sua metralhadora MG-42 nas primeiras horas da madrugada e não parou até as 14 horas. Era um dia completamente esquizofrênico e os olhos do jovem alemão giravam em um amplo arco em frente à sua fortificação, enquanto ele observava uma horda de homens correndo e caindo diante do barulho das motosserras de Hitler. Em determinado momento, como o próprio Severloh lembrou mais tarde, ele parou de atirar e olhou para a praia, coberta de cadáveres e manchada de sangue.
e percebeu que havia assassinado 100 homens sem parar para respirar. Ele viu um jovem americano, vislumbrou seu rosto na claridade do dia e percebeu que suas mãos ficariam manchadas de sangue pelo resto da eternidade. No entanto, ele continuou atirando. A besta de Omaha seguiu as ordens de seus superiores e, durante 9 horas consecutivas, descarregou mais de 13.000 balas nos inimigos do Führer, com a missão de garantir que nenhum deles se aproximasse de sua posição. Ao mesmo tempo, seu tenente gritou que ele era a única barreira entre a vida e a morte. Se os aliados alcançassem as fortificações, as consequências seriam terríveis, e havia muitos destinos piores do que ser baleado. Sua única esperança era puxar o gatilho, eliminando todas as silhuetas que apareciam no horizonte. Às 14 horas, os corpos espalhados na praia de Omaha eram incontáveis. Severlaw sabia que havia dizimado as forças invasoras, mas a realidade só se confirmou quando ele olhou para as linhas defensivas. Enquanto ele continha o avanço dos aliados, a maioria dos bunkers e fortificações ao longo da costa do Reich caíram. Ao redor do perímetro de seu quadrante, havia tanques fumegantes, bunkers vazios, e ele já podia ouvir os gritos e tiros das escaramuças entre a retaguarda nazista e os americanos. Mas então ele se lembrou da luta e olhou para a frente. Os americanos ainda estavam chegando da praia. No meio da tarde, a munição da metralhadora estava esgotada, e Severlaw disparou mais 400 tiros com seus rifles de ferrolho até às 15h30. Os aliados, no entanto, eram como uma grande muralha kamikaze. Eles continuavam avançando, como se ver seus companheiros morrerem não os assustasse. Os sobreviventes da unidade de Severlaw começaram a recuar, refugiando-se na vila de Colleville-sur-Mer, onde se renderam no dia seguinte. Severlaw foi enviado inicialmente como prisioneiro de guerra para Boston, Estados Unidos. Em dezembro de 1946, ele foi transferido para Bedfordshire, Inglaterra, para realizar trabalhos forçados na construção de estradas. Severlaw foi devolvido à Alemanha em março de 1947, depois que seu pai escreveu às autoridades militares britânicas dizendo que ele era necessário para trabalhar na fazenda. Severlaw deu diversas entrevistas para contar sua história e pediu perdão diversas vezes, embora não tenha sido julgado como nazista, já que pertencia à Wehrmacht, o exército alemão, e agiu de acordo com sua doutrina, sem cometer nenhum crime de guerra, de acordo com os tratados internacionais. Ele nunca negou suas ações e aceitou ser chamado de a Besta de Omaha. Em uma entrevista de 2004, quando perguntado sobre quantos aliados ele havia matado em 6 de junho de 1944, ele disse: "Definitivamente havia pelo menos 1.000 homens, provavelmente mais de 2.000. Mas não sei quantos homens atirei. Foi horrível. Pensar nisso me dá vontade de vomitar." 2 anos depois, Severlaw morreu aos 82 anos, após levar uma vida tranquila, longe de armas e de qualquer indício de vínculo com o Terceiro Reich. Ógia de balas. A Maschinengewehr 08, a avó da MG-42. A Maschinengewehr 08, também conhecida como MG-08, foi a metralhadora pesada padrão do Exército Imperial Alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Ela foi originalmente uma adaptação do projeto da metralhadora Maxim, de 1884 de Hiram Maxim, e foi produzida em diversas variantes durante a guerra. A MG-8 também prestou serviço durante a Segunda Guerra Mundial nas divisões de infantaria do exército alemão, embora no final da guerra tenha sido relegada principalmente a unidades de segunda categoria e substituída pela bestial MG-42, que discutiremos em detalhes mais tarde. A Comissão Alemã de Rifles começou a testar a metralhadora Maxim em Zorndorf em 1889 e em 1892 a empresa de Ludwig Loewe assinou um contrato de 7 anos com Hiram Maxim para a produção da metralhadora em Berlim. A Marinha Imperial Alemã encomendou canhões Maxim da Loewe em 1894, o que acelerou seu desenvolvimento. A Marinha utilizou esses canhões de repetição nos conveses de navios e em guerras anfíbias. Em 1896, a Loewe fundou uma nova subsidiária, a Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, ou DWM, para se encarregar da produção industrializada de canhões.
Nessa época, o exército imperial alemão considerou pela primeira vez usar a metralhadora Maxim como arma de artilharia, e as tropas de infantaria Leve Jäger alemãs começaram a testar a arma em 1998 com resultados favoráveis. Em 1899, destacamentos independentes de 6 metralhadoras foram organizados para marchar com a cavalaria, e parte de sua função seria cobrir as peças de artilharia montadas em carruagens puxadas por cavalos com rajadas de balas. O exército adquiriu versões modificadas das metralhadoras MG-99 e MG-101 Maxim da DWM em quantidades limitadas. A MG-99 introduziu o suporte para trenó que permaneceria padrão na MG-8, e a MG-1 adicionou rodas raiadas leves, permitindo que a arma fosse empurrada e puxada, tornando-a mais transportável. Em 1903, o exército alemão tinha 11 destacamentos de metralhadoras servindo em divisões de cavalaria. As críticas ao MG-1 destacaram sua mobilidade limitada e sua incapacidade de acompanhar a cavalaria. Por mais mortal que fosse a arma, era difícil transportá-la. Para resolver isso, a DWM e a Spandau Arsenal desenvolveram ainda mais o design, reduzindo o peso em 7,7 kg, adicionando um escudo de arma destacável, uma opção para mira óptica e removendo as rodas. O resultado foi o impressionante MG-08, que entrou em produção em Spandau em 1908. Os militares alemães observaram a eficácia da metralhadora Maxim na Guerra Russo-Japonesa de 1904, muitas das quais foram exportadas da Alemanha. O desempenho incrível das MG-8 ficou evidente, e o exército imperial alemão solicitou fundos adicionais ao Reichstag para aumentar o fornecimento de metralhadoras. Em 1912, cada regimento tinha 6 metralhadoras. Em meados de 1914, logo após o início da Primeira Guerra Mundial, o exército tinha 4.411 MG-8, juntamente com 398 MG-1, 18 MG-99 e 2 MG-9. Durante esse período, a Alemanha desenvolveu uma bala aerodinamicamente refinada, projetada para uso em metralhadoras. Este projétil, conhecido como bala pesada Spitzer ou SS Patrone, com uma capa metálica de 12,8 mm, tinha um alcance extremo de aproximadamente 4.700 metros. Desde sua introdução em 1914, o SS Patrone foi usado principalmente para combate aéreo e, a partir de 1918, nos últimos estágios da Primeira Guerra Mundial, para metralhadoras de infantaria. Outra melhoria introduzida no início da Primeira Guerra Mundial em 1915 foi um amplificador de cano, uma invenção da Vickers protegida por patente. Graças a isso, o MG-8 alcançou seus equivalentes britânicos e russos com seus amplificadores de recuo em sua cadência de tiro, que atingiu 600 tiros por minuto. O MG-08 também teve sua versão adaptada para aeronaves. O LMG, sigla para Luftmaschinengewehr 08x15, era uma versão mais leve e refrigerada do MG 08x15 por via aérea, desenvolvida pelo arsenal de Spandau como uma metralhadora fixa para aeronaves e entrou em produção em 1916. A LMG 0815 era geralmente instalada em pares como metralhadoras fixas sincronizadas na capota da aeronave e permitia que os pilotos atirassem através da hélice. As coronhas, empunhaduras de pistola e bipés usados nas MG 8-15 de infantaria foram descartados. Eles também tinham uma camisa de resfriamento com fendas que permitia a livre passagem de ar ao redor do cano, resfriando-o. Um dispositivo localizado na parte traseira do receptor LMG 08-15 indicava ao piloto a quantidade de munição restante. Uma melhoria significativa foi o mecanismo Klingstrom, que permitia ao piloto engatilhar e carregar a metralhadora da cabine com uma mão. O mecanismo de sincronização, que permitia que a metralhadora disparasse entre as pás sem danificar a hélice, consistia em um mecanismo de comutação acionado pelo motor da aeronave. A primeira evolução da Monster, a bestial MG-34, antecessora direta da MG-42. A MG-8 foi o pesadelo da Entente durante a Grande Guerra.
mas ainda não foi suficiente para dar a vitória ao Império Alemão. No período entre guerras, os alemães substituíram a MG-8 pela MG-13, que apresentava uma característica incomum: seu gatilho duplo crescente, que permitia selecionar o modo de disparo sem a necessidade de um seletor de modo. Pressionar o segmento superior do gatilho dispara no modo semiautomático, enquanto pressionar o segmento inferior dispara no modo totalmente automático. Embora tenha entrado em serviço em 1930, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, foi substituído por uma versão muito mais eficaz, o MG-34. No entanto, sua história esconde diversas questões muito interessantes. Primeiro, depois de perder a guerra, a Alemanha foi proibida de desenvolver ou fabricar armas pelo Tratado de Versalhes. Então teve que encontrar uma maneira de melhorar suas metralhadoras. Para isso, o governo alemão investiu grandes quantias de dinheiro como acionista em empresas suíças, como a Rheinmetall Borsig, que conseguiu trabalhar sem problemas em armas inovadoras para o que se tornaria o Terceiro Reich de Adolf Hitler. Apesar das dificuldades burocráticas, o projeto da arma foi aprovado em 1934 e entrou em produção no ano seguinte, tendo atendido aos requisitos impostos e se tornando efetivamente a primeira metralhadora de uso geral. A MG-34 era uma metralhadora de ferrolho rotativo operada a gás. Quando o gatilho é puxado, o ferrolho avança e gira através de ranhuras ao tocar o cano da arma, guiado por roletes, momento em que ele fecha e dispara. Quando a bala sai, os gases de disparo empurram o cano levemente para trás, liberando o ferrolho, momento em que o estojo do cartucho gasto é removido e o processo é repetido. O cano refrigerado a ar foi projetado para ser rapidamente substituído pela rotação da parte traseira da arma em 90 graus. Isso permitiu a rápida remoção e recolocação em uma operação simples que pode ser facilmente realizada em apenas alguns segundos, mesmo dentro de um veículo. O cano quente pode ser removido usando um cartucho, uma ferramenta ou uma luva de amianto. Outro benefício adicional desse sistema era o fato de que a arma podia ser separada ao meio para transporte, tornando-a uma metralhadora extremamente compacta para sua classe, ideal para uso por tropas paraquedistas. O gatilho permitia disparos automáticos e semiautomáticos por meio do uso de um gatilho duplo e, em suas primeiras versões, tinha um redutor de taxa que permitia que a taxa de tiro fosse ajustada entre 400 e 1000 tiros por minuto, embora esse recurso tenha sido logo descartado, deixando uma taxa de tiro fixa entre 800 e 900 tiros por minuto. Ela também tinha uma trava de segurança na parte superior do punho da pistola, que só podia ser ativada com o ferrolho na parte traseira da arma. Outra característica incomum era a capacidade de remover a coronha da arma sem desmontá-la, reduzindo seu comprimento em espaços onde a coronha não era necessária, como interiores de veículos ou fortificações. A arma era alimentada por cintos com 50 cartuchos de calibre 7,90 e 2 por 57 mm, que podiam ser unidos para estender, conforme necessário, até 300 cartuchos. As fitas entravam pelo lado esquerdo da caixa, embora o sistema de alimentação pudesse ser configurado para alimentar pelo lado direito, se necessário. Inicialmente, a arma também contava com um acessório que substituía a parte superior, para poder acoplar um carregador de tambor duplo, já em uso no exército alemão, mas que foi rapidamente descartado devido ao seu uso, manutenção e produção complicados. Como uma metralhadora leve, a MG-34 foi configurada para uso com um bipé que podia ser acoplado no início ou no final do cano e carregava um container no lado esquerdo que abrigava o cinto de 50 cartuchos. Nessa configuração, caixas de transporte de munição com capacidade para 300 cartuchos também eram usadas quando a situação exigia o uso de fogo contínuo, por exemplo, em uma posição defensiva improvisada após um ataque ou para fornecer cobertura estendida às tropas. Assim como a configuração leve cumpriu perfeitamente seu papel, sua configuração pesada não foi menos eficiente. Para uso defensivo, a metralhadora era acoplada a um tripé conhecido como lafette, em um suporte que se movia ligeiramente para trás a cada tiro, amortecendo efetivamente o recuo da arma.
O gatilho era conectado por uma alavanca a um gatilho inferior. Embora estivesse fixado ao tripé, o cano podia ser trocado regularmente, pois seu suporte podia ser inclinado para evitar o superaquecimento da arma após disparos contínuos. O tripé também podia montar uma mira óptica que incorporava uma bateria para iluminar o retículo durante o uso noturno. Graças a essas miras, a metralhadora alcançava um alcance máximo de mais de 2.500 metros, uma distância mais do que considerável para qualquer posição defensiva. Seu uso antiaéreo talvez fosse um dos pontos fracos desta versão. Sua cadência de tiro entre 800 e 900 tiros por minuto era comparativamente baixa para outras armas de sua classe, que não ficava abaixo de 1.200 tiros. Seu cartucho de potência relativamente baixa oferecia proteção apenas contra alvos leves ou voando baixo, das motocicletas BMW com sidecars aos pesados tanques Panzer VI Tiger. Praticamente todos os veículos da Wehrmacht tinham uma ou mais opções de montagem de metralhadoras. A lista é praticamente infinita, mas todas incluíam um suporte para acoplar uma MG-34, semelhante aos tripés antiaéreos. Mais tarde, esses mesmos engates seriam usados na MG-42. Para esses usos, as armas eram alimentadas com quase qualquer opção disponível, de acordo com a necessidade, sendo comuns cintos de 50 a 150 cartuchos. A versão mais notável para esta função é o modelo Panzerlauf, projetado para uso quase exclusivo dentro de tanques de guerra. Esta versão apresentava uma capa reforçada para suportar impactos e era instalada em uma montagem coaxial no canhão principal ou na posição de copiloto. A arma não precisava de coronha para ser usada, mas era guardada dentro do compartimento de passageiros, ao lado do bipé, para poder ser usada do lado de fora, caso o veículo tivesse que ser abandonado. O papel da MG-13-4 como metralhadora veicular foi o que a manteve em serviço até o fim da Segunda Guerra Mundial. A arma, embora eficaz, era muito cara de produzir, exigindo metal de alta qualidade e um longo tempo de usinagem. Sua substituta, a MG-42, era superior em praticamente todos os aspectos, exceto em seu uso em veículos, onde seu sistema de troca de cano exigia espaço lateral extra, às vezes impossível de obter, e seu formato exigia um redesenho completo das portas de armas dos veículos. Assim, apesar de o MG-42 ser mais barato e rápido de fabricar, a produção do MG-34 não cessou até o final da guerra, embora nos últimos anos ele fosse destinado principalmente para uso em veículos. A arma definitiva dos aliados, a origem da metralhadora em 2 Browning. Entretanto, os alemães não foram os únicos que tiveram excelentes metralhadoras durante a Segunda Guerra Mundial. Os aliados, especialmente os britânicos e os americanos, também tiveram suas próprias criações, o que lhes permitiu triunfar na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. John Moses Browning foi um projetista de armas de fogo americano que projetou uma grande variedade de armas, cartuchos e mecanismos de armas que foram adotados pelo Exército dos Estados Unidos, estabelecendo uma tradição que continua até hoje. No entanto, esse homem se destacou por suas metralhadoras, que se tornaram as mais eficazes de sua época e selaram um legado lendário. Em 1901, Browning adquiriu uma patente para desenvolver uma metralhadora semelhante à metralhadora Lewis, mas seus protótipos iniciais foram rejeitados pelo exército dos EUA. Durante anos, ele continuou desenvolvendo o modelo, aproveitando os avanços ocorridos durante a Primeira Guerra Mundial, como o recarregamento por recuo e o resfriamento à água, mas com o objetivo de fabricar uma metralhadora mais leve do que as que existiam até então. Para Browning, mobilidade e flexibilidade em combate eram essenciais. No final da Primeira Guerra Mundial, Browning introduziu a M1917, uma metralhadora de 42 quilos com carregadores de tecido, com capacidade para 250 cartuchos e uma cadência de tiro capaz de disparar 450 cartuchos por minuto. O exército dos EUA concordou em fazer uma demonstração de teste, e Browning disparou 2 rajadas contínuas de 20.000 tiros com incrível precisão, demonstrando a resiliência e a capacidade de sua metralhadora. O Departamento de Artilharia do Exército ficou impressionado
mas não estava convencido de que uma metralhadora produzida em massa alcançaria o mesmo nível de confiabilidade que a Lewis ou a Vickers. Para convencê-los, Browning produziu uma segunda metralhadora, com a qual disparou mais de 21.000 tiros em 48 minutos em uma terceira demonstração. Finalmente convencido, o exército dos EUA adotou-a como sua principal metralhadora pesada, carregando o cartucho .30-6 Springfield com uma bala de base plana de 150 gramas. O M1917 teve uso breve e muito limitado no final do conflito, mas sua metralhadora, embora brutalmente eficaz contra a infantaria, tinha o mesmo problema que as outras. Não conseguia penetrar as camadas de blindagem dos tanques de batalha. Quando os alemães introduziram a aeronave Junkers-Joy, com uma fuselagem resistente a calibres pequenos e médios, as metralhadoras montadas nas aeronaves da Entente se mostraram ineficazes. A Primeira Guerra Mundial terminou, mas Browning continuou trabalhando em suas armas, com o objetivo de adaptá-las para carregar um calibre de munição capaz de penetrar blindados leves, pensando na guerra do futuro. Em colaboração com Winchester, Browning começou a redesenhar sua metralhadora, enquanto Winchester trabalhava na criação de uma bala para rifles antitanque calibre .25.50. A primeira metralhadora calibre .50 foi testada em 15 de outubro de 1918. Ela disparava menos de 500 tiros por minuto e tinha uma velocidade inicial de apenas 700 metros por segundo, o que significa que seu desempenho geral era inferior ao das metralhadoras usadas durante a guerra. Embora fosse uma pequena melhoria, a arma era pesada, difícil de controlar, disparava muito lentamente para sua função antipessoal e não era poderosa o suficiente contra blindados. Durante o desenvolvimento do calibre .50, alguns rifles antitanque SR Mauser 1918 T Gewehr de 13,2 por 92 mm e suas munições foram capturados. Os projéteis alemães de 13,2 mm tinham uma velocidade inicial de 820 metros por segundo, um peso de bala de 52 gramas e podiam penetrar blindagens de 25 mm de espessura a uma distância de 230 metros. O general do exército dos EUA John Blackjack Pershing solicitou que todos os cartuchos fossem enviados para Winchester para pesquisa de design. O lendário armeiro aprimorou a bala calibre .50 para atingir desempenho semelhante, superando até mesmo a velocidade de disparo inicial, que chegou a 840 metros por segundo. Os esforços de Browning resultaram na metralhadora Browning M1091 calibre 50 refrigerada a água, que podia ser usada pela infantaria, em tanques e também tinha uma versão adequada para aeronaves. Essas metralhadoras foram usadas experimentalmente de 1921 a 1937. Elas tinham canos leves e a munição era alimentada apenas pelo lado esquerdo. Os testes de serviço levantaram dúvidas sobre sua adequação para uso aeronáutico ou antiaéreo. Foi considerada a possibilidade de usar um M1921 de cano pesado para veículos terrestres. John M. Browning morreu em 1926, mas entre 1927 e 1932, o exército entregou o projeto ao Dr. S. Gatch Green, que estudou os problemas de design do M1921 e tentou adaptá-lo às necessidades das Forças Armadas. O resultado foi um design de invólucro exclusivo que permitiu que a metralhadora fosse modificada em 7 tipos diferentes, trocando os canos e as mangas. O novo receptor permitia a alimentação pelo lado direito ou esquerdo, dando continuidade ao design leve e versátil que Browning imaginou. Em 1933, a Colt fabricou vários protótipos de metralhadoras Browning, incluindo o que viria a ser conhecido como M1090, I1A1 e M1090, I1I2. Com o apoio da Marinha, a Colt começou a fabricar o M2 em 1933. Na Europa, a empresa belga FN Herstal começou a fabricar a metralhadora M2 na década de 1930, uma variante sem camisa d'água, mas com um cano de parede mais espessa e refrigerado a ar, foi designada M2HB, que significa cano pesado.
O aumento da massa e da área de superfície do cano pesado compensou parcialmente a perda de resfriamento da água, ao mesmo tempo que reduziu o volume e o peso. O M2 básico pesava 55 quilos com uma camisa de água, mas o M2HB pesava 38 quilos. Devido ao longo procedimento de troca de cano, um sistema aprimorado chamado QCB, que significa troca rápida de cano, foi desenvolvido. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Browning M2 já era sinônimo de versatilidade. Seu design modular fez dela a metralhadora estrela do exército dos EUA, e a versão Levian por M2 da Browning e M2 foi rapidamente desenvolvida, com o prefixo Exército Marinha, e um cano leve de 27 quilos, 60 libras, que se tornou a metralhadora de aviação calibre .50 padrão da Segunda Guerra Mundial para aeronaves militares dos EUA de quase todos os tipos, substituindo o próprio projeto de metralhadora calibre .30 refrigerada a ar da Browning em quase todas as instalações de aeronaves dos EUA. Até hoje, a Browning continua sendo um símbolo da engenharia militar ocidental eficaz, e seu legado vive nas metralhadoras que a maioria dos exércitos usa hoje, ainda mais amplamente utilizadas do que as versões mais recentes da MG-42 alemãs.